Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo nesta manhã também em suas casas, que possam estar sendo visitadas nesta hora pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Abram vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 27. Livro de Atos, capítulo de número 27. Eu vou estar lendo a partir do versículo 23 até o versículo 25. Atos 27, versículo 23 ao 25. Vou pegar uma partezinha da história de Paulo, desta viagem turbulenta que Paulo fez até Roma. Amém? Encontraram? Ixi, pelo amém só teve dois que encontrou. Estou só escutando folhas. Atos capítulo 27, versículo 23. Assim diz a palavra: digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus, e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Pai, em nome de Jesus, nós já te louvamos, te glorificamos, ó Pai, e agora precisamos nos alimentar. Fala com nossas vidas, com sua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis assentar. A nossa vida, muitos caracterizam ela como uma viagem, uma trajetória. E em toda viagem, ainda que programamos, ainda que planejamos, ainda que sejamos cautelosos, ela nem sempre é da maneira como queremos que ela seja. A trajetória da nossa vida, ela passa por momentos indesejáveis. Às vezes nós pensamos que a história nossa, a nossa trajetória será suave, será só momentos de alegrias, mas nem sempre é assim. E eu falo que é preciso que isso aconteça. Para quem já viajou muito de avião, tem momentos na viagem do avião que ele sofre uma turbulência. E eu acredito que na hora que o avião dá aquela balançada a 5.000 pés de altura, de lá da frente do comandante até o que está lá atrás servindo, vai clamar a Deus. Ah, vai. Se o cara nunca pediu por Deus, ele pede. Porque turbulência dentro do avião é cruel. Eu já passei por uma. O negócio balança mesmo. Não tem acordo. A viagem da nossa vida não é diferente. E se nós pegarmos o contexto deste capítulo 27, do livro de Atos, Paulo é preso pelos próprios judeus. Mas como ele se julga inocente, ele pede para que seja apresentado ao imperador César. Então Paulo começa uma trajetória, a viagem a Roma, junto com demais prisioneiros, dentro de um navio.
Mas no meio dessa viagem, a palavra nos mostra que uma grande tempestade atinge o navio. E foram dias de tempestades, não foram somente alguns momentos, foram dias em que o céu escurece e eles não viam nem o sol nem as estrelas. A tempestade era terrível, e era época de inverno ainda, devia fazer muito frio. Imagine vocês, naquela época, os navios eram a velas, não tinha toda essa tecnologia que hoje tem. Apesar que isso não ajuda muito em meio a um oceano bravio, mas esses homens estavam à deriva, em meio a uma tempestade terrível. Frio, escuro, a escuridão tomava conta daquele lugar, próximos à ilha de Creta. Ventos fortes, a ponto que o desespero bateu terrivelmente naquela tripulação, naquelas pessoas que estavam a bordo. E o desespero foi tão grande que eles começaram a jogar no mar alimentos, equipamentos, para que o navio ficasse mais leve. As nossas vidas têm momentos que passamos por isso. Há momentos que nós começamos a jogar fora toda a nossa esperança, toda a nossa fé, toda a nossa confiança começa a ser despejada para fora, porque o desespero começa a tomar conta das nossas vidas. Não é diferente da situação aqui. Não é diferente. As tribulações vêm e acontecem, e não adianta falar, só acontece com o vizinho, porque acontece com você também. Todo mundo acha que está bem quando está acontecendo as coisas com o vizinho, mas quando pega na sua casa, aí muda a versão. Mas eu quero falar um pouco para vocês do cuidado que Deus tem em meio à tempestade. O cuidado que Deus tem dos seus. Havia uma pessoa dentro daquele navio que tinha intimidade com Deus. Havia uma pessoa que estava ali, que tinha um propósito. Deus tinha um propósito com ele. Paulo haveria de ser apresentado ao imperador. A viagem de Paulo teria que ser completada. E não era por causa dele, como foi no caso do Jonas, que aquele navio teria que afundar. Eu quero falar um pouco sobre isso. De que quando se levantam as tempestades, com ventos fortes, ele vem mexer com a nossa estrutura. As tempestades da doença, as tempestades do relacionamento familiar, as tempestades financeiras quando desabam, os relacionamentos matrimonial, quando há uma separação dentro de uma casa, a estrutura desta casa é abalada, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. A igreja passou por um momento de grande união há poucos dias atrás. A tempestade era muito forte na vida de um homem, na vida de uma família. Mas a igreja se reuniu. E a oração desta igreja, o clamor, ele chegou ao ouvido de Deus. E Deus tem intimidade com este homem. Deus tem intimidade. E à sua maneira, ao seu tempo,
Ele resgatou aquela vida e trouxe ela de volta. O que eu quero dizer para vocês, queridos, que ainda que as nossas vidas sejam abaladas fisicamente, espiritualmente, nós não podemos esquecer que Deus está no controle. E quando Deus está no controle, Deus não permite que mude o seu propósito. Deus não vai permitir que você mude o seu projeto. Deus não permitiu que a viagem de Paulo fosse interrompida. Deus não permitiu que ela não fosse concluída. Versículo 24, ele disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. Outras versões dizem: importa que você se apresente ao imperador César. Não tenha medo. Não tenha medo pelo que você está passando nesse momento. Importa que a sua vida matrimonial permaneça firme. Importa que a sua empresa continue aberta. Importa que a sua vida financeira será restaurada. Não tenha medo, eu estou no comando. O navio balançava de um lado para outro. A palavra nos mostra nesse capítulo que eles permitiram que o vento levasse o navio, porque eles não tinham mais como controlar. E às vezes as nossas vidas é levada pelo vento também, e que nós perdemos o controle. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: não tenha medo, eu estou no comando. Não tenha medo. Não desista do seu propósito. Não desista. Se Deus está contigo neste projeto, você vai concluir. Se Deus está à frente deste projeto, não há vento, não há escuridão, não há tempestade, nada vai impedir o agir de Deus. Ainda que o navio se quebre totalmente, Ele vai te conduzir até um lugar seguro. Ele vai te conduzir com suas mãos. Ele vai usar o recurso que Ele bem entender, mas Ele vai te levar até o final deste projeto. Não importa. A segunda situação que nós vemos aqui é que Deus cuidará daqueles que o obedecem. Em meio a esta confusão, em meio a essa turbulência, houve momentos em que os soldados, diz a palavra, que os marinheiros queriam se jogar ao mar. Mas é interessante que quando o anjo aparece a Paulo, disse: olha, os que estão viajando com você, Deus lhe deu a vida deles todos nas suas mãos, Paulo. Deus estava dizendo: não desistam, não saltem do barco, não pulem do navio, porque eu vou salvá-los à minha maneira. Deus está falando para a igreja nesta noite, nesta manhã. A gente sempre confunde, né, pastor Vinícius? Fala à noite, é de manhã. Oh Jesus, tenha misericórdia. Mas Deus está dizendo à igreja nesta manhã: não desista, não salte fora, não pare, continue, porque Ele vai te salvar. Ele vai te colocar em lugar seguro. Mas obedeça à voz de Deus. Obedeça à voz de Deus. Às vezes nós somos teimosos, nós resistimos, nós demoramos para entender a mensagem de Deus. Ele fala: vai, Eloy, não vai dar, eu estou com medo, não vai dar certo. Queridos, todo o poder, toda a glória está nas mãos do Senhor. Eu estava sentado na minha mesa agora em casa. Essa água aqui impediu que eu desmaiasse.
Se Deus fizer assim, tchau. Acabou. Sabe quem morreu? O presbítero Maurício. Tá brincando? Desmaiou em casa lá, acabou. É isso aí. Dona Silva ficou viúva. É Deus, gente. Quando Ele quiser, Ele está no controle. Ele usa as suas maneiras, por mais estranhas, por mais difíceis de imaginarmos, Deus tem as suas maneiras de agir. E Paulo disse, no versículo 31, ele fala assim: então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Se vocês não permanecerem no projeto, esposos e esposas, se vocês não permanecerem unidos, filhos e filhas, obedeçam aos seus pais. Vocês querem ser salvos? Você quer salvar o seu casamento? Obedeça à voz de Deus. Você quer ter vida longa, filho e filhas? A palavra do Senhor diz: obedeça a quem? A seus pais, e terão vida longa. São obedientes, permaneçam aonde Deus está pedindo para permanecer. Está difícil, permaneça. Está chorando, permaneça. Está doente, permaneça na presença de Deus. Não desista dele, não. Seja obediente e vocês verão o que ele fará. Terceira e última parte: Deus criará meios para tirá-los do meio da tempestade. Essa foi demais. Que jeito é esse? O navio encalhou, pastor Vinícius, em meio à tempestade. O oficial romano, obedecendo a voz que Paulo havia falado para ele, falou assim: quem sabe nadar, levanta a mão. Pula. A praia está perto. Vai nadando. Você tem condição, você é marinheiro, você é forte. Vai no braço. E o navio começou a se partir. E o navio foi partindo. E o navio quebrou. E agora? E quem não sabe nadar? Como é que Deus vai salvar essa vida, pastor? Que jeito que vai ser salvo? Eu já estou todo... Acabou, não tem mais nada. Deus falou assim: está passando uma tabuinha aí na tua frente, abraça ela. Está passando um pedaço do navio, abraça ele. Ele vai arrumar alguma coisa. Ele vai arrumar um pedaço de tábua. Ele vai arrumar um pedaço de qualquer coisa. Mas ele vai te levar para um lugar seguro. É estranho. Você estava esperando o quê? Salva-vidas? Você estava esperando botinhos inflados? Você estava esperando um iate de luxo? Não, é um pedacinho de tábua mesmo. É Deus. Com Deus não tem enfeite, não tem luxúria. Deus tem objetivo, Deus tem execução, Deus tem ação. Deus vai te salvar de qualquer situação. Deus vai te salvar. Com Deus não tem lenga-lenga. Versículo 44 diz: e mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra sãos e salvos. Aleluias. Não dá para entender esse Deus, não. Não dá para entender. Não dá para entender, Guilherme. O que esse Deus é capaz de fazer, Guilherme? Na hora que você imagina que está tudo perdido, passa um pedacinho de tábua flutuando.
Oh, aleluia, é esse mesmo. É essa boia aqui que vai me salvar. Eu não sei nadar, eu sou igual um martelinho sem cabo, se bater vou pro fundo. Mas tem um pedacinho do navio que está boiando, é nele que eu vou me segurar. Se segura aí, meu irmão, se segura aí. Esta enfermidade não vale nada. Segura aí, meu querido, porque Deus está mandando uma providência na sua vida, e hoje Ele vai te levar para um lugar seguro. Aleluia. Não tente entender esse Deus, não. Não tente, porque Ele tem seus meios mais esquisitos, mais estranhos. Naquilo que nós não queremos nem olhar, Ele faz você olhar. Eu não vou pegar nesse lixo aí. É nesse lixo aí mesmo que você vai ser salvo. Aleluia. Não desista, queridos. A palavra do Senhor nos mostra, lá no versículo 28. Depois de ficarmos 3 meses, capítulo 28, versículo 11, diz assim: depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos num navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa a figura de deuses gêmeos, Castor e Pólux. O navio tinha passado o inverno na ilha, e nós chegamos à cidade de Siracusa. Enfim, o navio se quebrou, Deus mandou outro. Deus está mandando outro navio novinho para você, querido. Deus está mandando uma embarcação nova. A sua viagem vai continuar, e você vai conhecer o imperador, sim. Você vai chegar em Roma. Meu amigo, você não adianta desistir, pular do barco, não. Ele vai te conduzir. Quebrou um, Ele providencia outro. Deus é tremendo, queridos. Deus é maravilhoso. Naquilo que nós não acreditamos, naquilo que nós não cremos, Deus faz milagres. Deus faz milagres acontecer. Que tempestade você está enfrentando hoje? Não precisa falar para nós. Qual a tempestade que você tem enfrentado? Você acha que não vai dar para passar nela? Vai sim. Teu navio está afundando? Não se preocupe. Vai sobrar uma tabuinha para você chegar na ilha. Ele vai dar, Ele vai mandar. Mas eu não sei nadar. Não se preocupa, não. Se você não tiver nenhuma tabuinha, Ele vai fazer você andar sobre as águas, porque Ele tem poder para isso. Amém, queridos? Coloque-se de pé. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, Ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça. Esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja, e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua. Se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Nas nossas vidas é preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família.
nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus. E todos digam amém.